Oiê! Olha eu aqui. Olá pessoal, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, muito prazer. Meu nome é Cleo Pereira, eu sou técnica ambiental e nesse canal aqui a gente fala sobre um pouquinho sobre plantas, né? Sobre adubação, sobre cuidados com plantas específicas em casa ou até para você que quer trabalhar com plantas, né? Quer ganhar um dinheirinho com plantas também. Bom, eu tô aqui na minha laje, pessoal, e hoje é dia de fazer a poda da samambaia, tá? Essa samambaia aqui, gente, é americana, samambaia americana. Existem várias espécies, né, de samambaias e é uma samambaia que eu resgatei no lixo, tá? Eu achei isso daqui dentro da caçamba e ela tava mortinha da Silva, vamos falar assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a situação dela agora, nesse momento. Olha só, galera, ela tá com alguns galhos, né, já queimados aqui, tá vendo? Marrom. Isso daqui não é porque a planta tá morrendo não, tá? Isso daqui, ela, na verdade, ela tá na fase da troca da folhagem dela. E a gente vai dar uma forcinha pra ela. Como é que a gente vai dar uma forcinha? A gente vai fazer a poda desses galhos aqui, tá? A poda, gente, ela é muito importante. Deve ser feita sem dó nem piedade, né? Que nem matar galinha, sabe? A gente não pode ter dó. Na hora de comer é gostoso, mas na hora de matar, meu pai sempre fala, sai de perto, porque se você ficar com dó, a galinha vai ficar se debatendo. Mas enfim, a gente vai fazer, galera, primeiro lugar, né, uma dica aí para você que quer ter um cuidado a mais com sua planta seria cortar os galhos. Muita gente fica com pena, tá? Mas não tem que ter pena porque são galhos que na verdade eles já estão mortos e ainda estão absorvendo energia da planta, né? Porque ela tá ligada ainda a outros galhos aqui, tá? Então uma coisa bem simples a se fazer, a poda com uma tesoura sem muita frescura, tá? É só você higienizar essa tesoura, passar um álcool aí e você vai cortar os galhos bem rente aqui, ó. Tá? Bem aqui no miolinho, bem rente mesmo, tá? Os galhos marrom. Pra você entender se essa sua planta, ela realmente está precisando de um pouco mais de energia através dos galhos, você vai perceber isso quando os galhos nas pontas aqui não tiver verdinho como esse. Olha só, aqui ele ainda tá desembrulhando, né? Aqui ainda tem semente, certo? Então são galhos jovens, saudáveis, tá? Quando o galho, ele já tá com a pontinha marrom, aqui é um galho mais velho, mas ele não tá com a ponta marrom. Aí sim você vai entender que ela tá precisando de vitamina. Nesse caso aqui, como é o galho inteiro, não é só a ponta, é um galho velho que precisa ser trocado. E a gente faz isso realizando a poda, tá? Então, gente, eu achei essa samambaia no lixo. Ela tava totalmente queimada, igual tá esse galho aqui, tá? Mas não tinha um galho inteiro. E o que eu fiz? Eu consegui através da raiz mesmo, né? Um galinho só que tava com raiz, eu replantei e ela agora tá nessa situação. Então a gente sempre faz a poda e eu deixei ela chegar nessa situação aqui para mim poder mostrar para vocês, tá? Como é que eu vou realizar essa poda, tá? Então hoje a gente vai falar de alguns cuidados mínimos que a gente precisa ter em casa para você ter a samambaia, né? Que a samambaia é uma das plantas mais populares. Quando a gente fala de samambaia, isso remete a muitas lembranças. A gente lembra casa de vó, a gente lembra aconchego, a gente lembra de um lugar chique, sofisticado e ao mesmo tempo um local simples, tá bom? Então, assim, a samambaia é uma planta que ela traz vida, né, aos ambientes, né, frescor também. Uma casa que tem plantas e que principalmente tem samambaias é uma casa geralmente fresca, né? Traz estilo para essa casa, né? A decoração de uma casa que tem samambaia é um outro nível, né, galera? Então, assim, a samambaia, na verdade, ela é uma das habitantes mais antigas do planeta Terra. Vocês sabiam disso? Essa planta, ela tá presente desde da época que os dinossauros ainda andavam na Terra. Parece exagero, mas não, galera. Isso faz parte da história, tá bom? Então, ou seja, é uma planta muito, mas muito resistente. Uma planta muito resistente, né? Olha, os dinossauros deixaram de existir, mas a samambaia continua, tá, galera? E são muitas espécies. Então, pra gente começar esse cuidado especial com ela, a gente vai começar cortando esses galhos, tá? Fazendo a poda dela. Deixa eu colocar aqui a câmera. E enquanto eu vou fazendo essa poda, a gente vai batendo um papo aqui, tá bom? Bom, embora a samambaia ela seja uma planta resistente, tá, galera? Isso não quer dizer, ó, corta bem lá, bem rente mesmo, tá? Embora ela seja uma planta bem resistente, galera, isso não quer dizer que ela não precise de cuidados. Precisa sim, tá? Ela é uma planta antiga, que nem eu falei aí, desde a época que os dinossauros andavam na terra. Precisa de alguns cuidados e esses cuidados devem ser com a poda, com a rega, né? Adubo também especial, que não é
que não, a gente fala adubo especial, não quer dizer que é um adubo caro, difícil de encontrar não, tá? A gente tem que se preocupar também com relação à luminosidade, né? O local que essa planta vai ficar, né? A iluminação desse local, ventilação. Por quê? Porque tudo isso são fatores importantes para que você tenha uma samambaia bonita, vistosa, saudável e crescendo, né? Porque a gente vê que tem muita planta aí, não só a samambaia, que fica encruada, não desenvolve, justamente pela falta desses cuidados. Então a gente precisa estender o nosso olhar, entender a planta, né, a necessidade dela, porque elas falam. E elas falam como? Através da folhagem, né, através do solo, tá? Você vai perceber isso quando as folhas estiverem muito amarela, muito escura, né? Perceber que a terra ou tá seca demais, ou tá úmida demais. Então tudo que é em excesso mata a sua planta. Até adubação. Tem gente que aduba a planta toda semana, você sufoca a planta, né? Você acaba matando ela. Então, além desses galhos secos, né? Dessas folhas secas, a gente vai tirar esses galinhos secos aqui também, que já morreram, tá? São folhas que já secaram, já caiu tudo, e a gente vai remover. Olha só, né? Ele bem marronzinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Quando ele é jovem, gente, né? Quando vem uma folha nova, uma folhagem nova, esse galinho aqui, ele cresce verde, vai saindo a folhagenzinha dela. E ele é bem verdinho. Quando ele tá velho, não, ele é marrom assim, ó. Vou tirar um verde. Tirar não, porque eu tô com dó de tirar, mas eu vou mostrar pra você um bem verdinho aqui, olha. Dá pra ver aí? Esse fiozinho aqui. Então, aqui vai ser uma folhagem nova, tá? Então, assim, além desse cuidado com a samambaia, que é com poda, um outro cuidado que você precisa ter é relacionado à rega, tá, gente? Quando é que a gente sabe que já é suficiente de água? Quando é que a gente sabe qual é o momento certo para estar regando a nossa samambaia, tá? A samambaia, gente, ela não gosta de um solo muito molhado, tá? Ela gosta de um solo úmido. Então, assim, geralmente é indicado que a gente faça a rega dessa planta pelo menos 3 vezes por semana. Ou você faz aquele teste do dedo, colocou o dedo na terra. Sentiu que tá seco? Ok, vamos colocar água, tá? Sentiu que tá úmido? Segura mais 1 ou 2 dias. E depende da temperatura do local que você mora também. Mas geralmente, por exemplo, eu moro no estado de São Paulo, eu rego a minha dia sim, dia não, tá? E tem semanas que a gente tá na correria, então eu acabo fazendo aí 3 regas por semana. 3 regas é o suficiente aí, tá? Pra você manter o solo dela úmido. Com relação à iluminação, tá? Essa minha samambaia aqui, eu já mudei ela para uns 3 locais e agora finalmente eu encontrei um local que ela se adaptou. Por isso que ela tá grande assim, tá cheia de semente, né? Ela dá uma flor diferente, né? Não é uma flor do jeito que a gente tá acostumado a ver. Mas aqui na pontinha dela, enquanto ela tá desenvolvendo, olha só. Parece uma flor, tá vendo? Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, ó. Parece uma florzinha na ponta, olha. Que coisa fofa, tá? Aqui ela vai crescer muito ainda. Bom, então a iluminação, galera, é algo muito importante, tá? Porque assim, o habitat natural das samambaias, as samambaias geralmente ela nasce aonde? Embaixo de árvores, né? Então, a copa da árvore faz sombra para essa samambaia, então é o ambiente ideal para a samambaia. Então a gente entende o quê? Que a samambaia é uma planta meia sombra, ela não gosta de muito sol nem sol direto, tá? Então é só você entender o habitat natural dela e procurar um local parecido com isso, meia sombra, né? Que ela vai se adaptando, né? Olha as pontas da samambaia. Se ela estiver ficando escura, tá na hora então de você trocar o local, né? O ambiente para essa planta, tá? Colocar no local mais meia sombra. Não pode ter muito sol direto nela, tá bom? Então se atente a isso. Poda, rega e a iluminação é o que vai fazer a sua samambaia desenvolver com excelência, tá? Por exemplo, tem gente que gosta de colocar a samambaia, né, próximo à janela. Janela, ok, se não bater muito sol e não tiver muito vento, tá bom? Porque ela não gosta de muito vento. É uma folha, querendo ou não, embora seja resistente, ao mesmo tempo ela é muito delicada. Então, assim, ela não é uma planta que aprecia local seco, entendeu? E que tem muita corrente de ar, né? Então, isso acaba desidratando a planta. Por isso que algumas pessoas preferem ter as samambaias em banheiro, né? Onde mesmo que o espaço seja pequeno, é onde ela absorve o vapor, né? Na hora do banho ali. Então, assim, uma samambaia dentro do banheiro simula muito o habitat natural dela,
né, que seria embaixo de uma árvore, ou seja, com sombra, né, com bastante vapor, né, bastante umidade, tá? Então, caso você more aí numa cidade de clima quente, né, e seco, o ideal mesmo, galera, seria você ou colocar ela no banheiro mesmo, né, ou você comprar um borrifador, sabe, e espirrar aqui na folhagem dela, tá? Bom, outra coisa também, tá? A gente falou sobre a rega aí, a rega tem que ser 3 vezes por semana, pelo menos, né? Ou se você sentir que a terra da samambaia já tá um pouquinho seca, tá? Com relação à rega, você vai entender o ponto crucial para essa rega e a quantidade suficiente de água quando você colocar água na planta, né? Você vai colocar água e você perceber que essa água, ela já saiu no fundo do vaso. Olha lá, ó. Tá vendo? Quando essa água sai no fundo do vaso, quer dizer que já tem água suficiente para essa planta, né? A raiz já absorveu tanto de água suficiente e você entende também que a drenagem desse vaso, ela tá legal, né? Por quê? Se a drenagem não tivesse boa, se fosse uma terra muito pesada, muito barrenta, essa água ia demorar para descer e ela ia acumular no fundo do vaso, né? Ou no fundo do vaso, junto com a terra, ia ficar aquele lamaçal, né? E o que ia acontecer? Consequentemente, a raiz da sua planta vai apodrecer. Então, coloca a água, percebeu que a água saiu, é água suficiente. Percebeu que você colocou, putz, 2 litros de água e a água não desceu, você precisa fazer novamente a drenagem do vaso. Essa drenagem é o que? Você vai colocar areia, né? Vai colocar uma terra vegetal bem solta. Pode colocar um pouquinho de fibra, também um pouquinho de carvão. Essa terra ela precisa ficar solta, para quando essa água entrar, ela tem uma passagem gratuita e saia no fundo do vaso. Se for uma terra muito pesada, né? Se for uma terra muito barrenta, o que vai acontecer? Vai ficar presa no fundo do vaso, vai apodrecer a raiz da sua samambaia. Então não vai adiantar todos esses cuidados que a gente citou, com relação à iluminação, né? Com relação à poda, com relação à ventilação, tá bom? Outra coisa também, tá? Sobre a adubação da sua samambaia. Bom, tem alguns adubos, galera, que a gente não precisa gastar dinheiro, que a gente tem em casa, né? São recursos que a gente tem em casa, recursos da natureza. Por exemplo, vocês viram que eu fiz a rega aqui com água, mas dentro dessa água aqui tem borra de café, tá? O café, ele contém nitrogênio e ele também é um pouco ácido. Então, ele vai ajudar também a equilibrar o pH da terra dessa samambaia aqui. Então, não é uma adubação que você deve fazer direto, tá bom? É aquilo que eu falei, você tem que sentir, identificar a necessidade da planta. Mas o café é algo que você tem todos os dias em casa. Então, assim, o que você pode fazer? Depois de 6 meses de plantio, ou se você já tem uma planta um pouco mais velha em casa, você pode estar fazendo essa adubação, pelo menos a cada 15 dias, ou quando você perceber que a sua samambaia ela tem essa necessidade. Ó, aqui eu tenho 1 litro de água. Nesse 1 litro de água aqui, eu coloquei 1 colher de sopa, né, de chá de café. Não pode exagerar também na quantidade de adubo, tá? De orgânico. Por quê? Porque no caso do café, ele tem nitrogênio, ele tem uma certa acidez. Então, se você cometer esse erro, você também pode matar a sua planta, tá? Sufocando ela de nitrogênio nesse caso. Casca do ovo, né? Aliás, quem é que não consome em casa? Se você não consome ovo em casa, você conhece alguém que consome o ovo e geralmente joga a casquinha fora, tá? Então, um adubo que é excelente é a casquinha do ovo. Você pode estar liquidificando, né? Usando ele em forma de pó. Ou seja, 1 colherinha também. Você pode tanto adicionar na água, mas o legal seria você adicionar na terra, né? E colocar os arredores, né? Ou dar uma cavucada aqui, se for possível, e acrescentar essa farinha de casca de ovo, tá? Farinha de ossos, você pode comprar ela pronta, né? Você pode também fazer, mas dá muito trabalho. Aquela torta de mamona, que é conhecida agora como que parece com o Covid lá, sabe? Enfim. Então, aquela torta de mamona, você pode tanto usar a semente dela seca, porque ela é um adubo excelente, como você pode usar também a folhagem dela, né? Você pode liquidificar com água e você pode borrifar na folha, tá? Porque ela também é um excelente fungicida e foliar, tá bom? Então, eu acho que a gente já falou tudo, né? Sobre as necessidades da nossa plantinha aqui e como realmente você fortalecer a sua samambaia. Gente, essa samambaia aqui é americana, tá? Mas existem várias espécies, né? Como ela é uma planta muito antiga, se você olhar ao seu redor,
sei lá, em sítios, casa de pessoas mais velhas, você vai sempre ver uma samambaia e na maior parte delas você nem sabe que é samambaia. Por exemplo, chifre de veado, muita gente não sabe que é uma espécie de samambaia. Tem também outras, que é aquela avenca, renda francesa. Ixi, são muitas, tá? Aquela asplênio mesmo. Asplênio, ela parece qualquer planta, menos uma samambaia. E asplênio a gente vai ter mais de 700 espécies dela, né? Então, assim, é espécie demais. Tem samambaia para todos os gostos aí. É uma planta que se dá bem nesse tipo de ambiente meia sombra, que não tenha muito sol, que nem eu te falei, para decoração de festas, né? Não é só da sua casa, de festas, escritório, você pode colocar em qualquer cômodo da sua casa, no seu dormitório, na cozinha, no banheiro, basta você ver a samambaia que vai combinar com aquele seu ambiente, tá? Para você formar um jardim vertical também fica muito lindo. Para quem trabalha com evento, salão de festa, você decorar ele com uma samambaia, fica realmente um ambiente agradável e faz muito sucesso, tá? Bom, eu citei aí a mamona como um pesticida, tá? Mas você também pode usar, galera, se você tiver dificuldade de usar a mamona, de encontrar a mamona, você pode usar a calda de fumo, tá? Compra aquele fumo de rolo, aquele fumo ralado, e você pode usar, borrifar nas folhas, né? Coloca em água quente, tá? Deixa descansar um tempo lá, descansou, tá em temperatura normal, ambiente, você borrifa nas folhas, tá? Também é um ótimo pesticida aí. Outra coisa que você pode usar também como nutriente para sua samambaia seria um carvão, tá? Eu tenho aqui alguns pedacinhos de carvão, mas o legal mesmo para que ele seja eficaz, né, é você transformar ele em pó, tá? Eu deixei inteiro assim, conforme a água entra em contato aqui com o carvão, ele vai liberando aos poucos os nutrientes, até que por fim a gente precise renovar esse carvão aí também a cada 15 dias, uma vez por mês, conforme a necessidade da sua planta, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês aqui sobre a samambaia, uma planta que eu gosto bastante, principalmente essa daqui que eu tenho um carinho especial, que eu resgatei do lixo, e ela tá aqui firme e forte, maravilhosa, olha só, os galhos como cresceu, uma planta que estava praticamente morta, e foram esses cuidados que eu tive aí, galera, tá? Fazendo a poda, né, mudei de local até achar uma iluminação adequada para ela, e ela tá assim, linda, maravilhosa, crescendo, tá? Existem vários modelos, com certeza você vai achar uma que parece com você ou com o ambiente que você queira decorar. E ela não exige tanto assim da sua atenção, tá? Como todas as plantinhas requer alguns cuidados, mas a resistência dela realmente é superior a qualquer outro tipo de planta, até mesmo a suculenta, tá? Então, amo demais. Se você curte samambaia, se você tem alguma samambaia em casa, né? Se a sua avó tinha samambaia, não sei. Deixa aqui nos comentários qual é a samambaia que você tem em casa, né? E quais são os cuidados que você tem tido com a sua samambaia. Bom, espero ter acrescentado algo relevante aí que te ajude aí a recuperar, cuidar com mais carinho da sua plantinha. E a gente se vê então no próximo vídeo. Vou deixar aqui para vocês, pessoal, também o link para o grupo do WhatsApp, para você compartilhar suas experiências e as suas dicas também com as suas plantinhas, tá bom? Então, te vejo lá no grupo do WhatsApp ou no próximo vídeo. Fique com Deus, tchau!